Durante este período, um dedicado grupo de pioneiros, enfrentando grandes dificuldades, entre as quais preconceitos, temores do suposto caráter imoral ou desagregador da nova ciência, que destacava a importância da sexualidade infantil e da vida pulsional ao longo do ciclo vital, esforçou-se para estruturar um sistema de formação e construir instituições sólidas, promovendo cada vez mais a presença da psicanálise na cultura. Os nomes de Adelaide Koch e Durval Marcondes em São Paulo, Mark Burke, Alcion Bahia, Danilo Perestrello, Maria Alzira Perestrello, Valderedo Oliveira, Werner Kemper no Rio de Janeiro, Mário Alvarez Martins e Zaira Martins em Porto Alegre, e mais tarde José Lins de Almeida no Recife e Virgínia Leone Bicudo em Brasília, inscrevem-se entre os principais pioneiros da psicanálise no Brasil e certamente estão em nossos corações e em nossas mentes no dia de hoje, ao lado de incontáveis colegas que deram seguimento ao seu trabalho. O terceiro período vai dos primeiros anos da década de 50 até aproximadamente a década de 90, com o sucessivo reconhecimento das primeiras sociedades brasileiras pela IPA, a de São Paulo em 51, a Psicanalítica do Rio de Janeiro em 55, a Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro e a Psicanalítica de Porto Alegre em 63, seguindo-se o reconhecimento de sociedades componentes em Recife, Pelotas, Mato Grosso do Sul, Ribeirão Preto e de novas sociedades no Rio de Janeiro e em Porto Alegre, além de grupos de estudo em Minas Gerais e Fortaleza, e de novos núcleos em Curitiba, Espírito Santo, Marília, Goiânia, Natal, Maceió, Florianópolis, Campinas, Aracaju, Salvador. Por enquanto. Este é um período em que se estrutura mais fortemente a Associação Brasileira de Psicanálise, hoje FEBRAPSE, os congressos nacionais de psicanálise se tornam regulares, institui-se a Revista Brasileira de Psicanálise e vai ganhando mais corpo a noção de uma psicanálise produzida no Brasil. O quarto período, que vivemos atualmente, apresenta algumas características que talvez acompanhem, não por acaso, os desenvolvimentos observados no Brasil depois do término da ditadura. Antes de falar sobre o momento atual da psicanálise brasileira, permitam-me, senhores senadores, senhor presidente, caros colegas, uma breve e talvez um pouco ousada digressão. Afinal, a honra e a emoção de falar nesta casa, em que as vozes luminares de um Joaquim Nabuco, de um Rui Barbosa, de um Octávio Mangabeira, de um Paulo Brossard e as que hoje aqui se escutam, estimulam a que se pense na inevitável relação entre a política e o desenvolvimento humano em todos os seus aspectos. Neste sentido, permito-me traçar uma analogia entre o que temos vivido em nosso país, o desenvolvimento da Associação Internacional e o da própria psicanálise brasileira. Como todos sabemos, a sociedade brasileira evoluiu de um modelo econômico e social colonial, dependente, importador, subserviente para com as cortes ou as matrizes que se sucediam no Velho Mundo ou na América do Norte, em suma, de um papel periférico e facilmente deslumbrado, para uma posição de protagonista no cenário internacional, como cada vez mais temos observado nos últimos anos. Aliás, não é outra coisa que ouço e o que me pergunto em minhas andanças por inúmeras latitudes: a admiração, o interesse, o respeito pelo momento econômico, social e pela evolução da ciência, da tecnologia e da cultura em nosso país.